Fala galera, estamos aqui em mais uma entrevista com o aprovado. Daqui a pouco o Gabriel vai se apresentar e vai dizer aí como é que foi essa aprovação dele, mas eu queria rapidamente me apresentar. Sou Yuri do Carmo, sou mentor dos concurseiros de TI, ajudo aí a galera que está estudando para concurso de TI a acelerar a aprovação em concursos de TI 10K+, ou seja, os concursos aí de TI que pagam acima de R$ 10.000 por mês. E hoje estou aqui com um aluno da mentoria que conseguiu essa marca. Primeiramente, Gabrielzão, obrigado aí por se disponibilizar e compartilhar aí a sua jornada, suas dicas com a galera iniciante. E peço aí para você se apresentar e principalmente, né, dizer aí qual foi o concurso e em que posição você foi aprovado. Bom, boa noite, bom dia, sei lá, que hora vocês estão assistindo, né? Meu nome é Gabriel, eu sou do estado de São Paulo e tenho 28 anos. Acabei de passar agora na Cefaz Minas, em terceiro lugar, mas bom, eu comecei, o meu primeiro concurso foi em 2013. Eu fiz para técnico de TI da Universidade Federal da ABC. Foi lá que começou tudo, assim. E ó, vocês ouviram, galera? Terceiro lugar num concurso alto nível que tinha 90 vagas. E quanto era lá que estava a remuneração, Gabriel? 25, 25.000 25. aí, ou seja, muito mais do que 10.000, né? Mais do que o dobro, e ainda foi terceiro lugar, então parabéns aí, porque é o tipo de coisa assim que. E não foi nem tão distante ali do segundo e do primeiro, não, né? A diferença foi Foi, pouco. Normalmente foi, foi pertinho. a diferença é maior e não foi tão show demais. Então, galera, fica de olho aí, vai anotando que tem dica boa aqui. E show, Gabriel. E aí tu começou então falando aí de quando tu começou no mundo aí dos concursos de TI e continua então essa história, tipo, foi aprovado, não foi? Como é que continua? Cara, eu conheci concurso muito por acaso, assim. Eu estava na minha antiga escola, né? E estava lá na biblioteca, e aí a bibliotecária comentou comigo que tinha um edital aberto na universidade que eu estudava, né? Que eu estudava lá na UFBC. Mas eu não conhecia nada, né? Aí eu fui procurar e tudo mais. Aí eu vi, era um concurso para técnico de TI mesmo. Eu não lembro agora quantas vagas eram. Mas, cara, eu, assim, ser sincero, eu nem lembro como eu estudei, né? Assim, exatamente. Eu sei que foi da pior maneira possível, assim, eu vi praticamente 100% de teoria, eu acho que eu quase não fiz questão. É um negócio bem, assim, Força foi bem no bruta. começo da trajetória, né? Eu acabei passei em primeiro lugar nesse concurso. Até fui ver aqui que ano que eu fiz, foi 2013 mesmo, e foi lá que tudo começou, assim. Legal, bem parecido com a minha trajetória, que a minha primeira aprovação também foi num concurso de técnico de TI e também foi na Universidade Federal que eu estava terminando minha graduação. Legal. E aí depois, continuou estudando, parou? Cara, pra ser sincero, acho que quando eu entrei lá, tava pagando 2.000. Eu não me imaginava ganhando aquilo assim, sabe? Eu não tinha muita noção de valor das coisas. Aí eu passei lá, é, achei ótimo, porque era no mesmo campus, né, que eu estudava, então já emendava ali o trabalho com a faculdade, estava perfeito para mim. Aí, logo depois, é que eu tô lendo a colinha aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para lá. Mas logo Tranquilo. depois, 2014 para 2015, saiu o TJ de São Paulo, para escrevente técnico. Não era da área de TI, né? E aí me chamou a atenção, o salário era quase 3 vezes o que eu ganhava, uma coisa assim, era bem diferente mesmo, né? E aí eu conversei com um grande amigo meu, o Edson, e ele falou, cara, faz, vai que você consegue e tal. E ele deu o caminho das pedras, né? Ali que ele mostrou a primeira coisa dele. Ó, faz tal cursinho aqui, faz bastante questões e tal, e, e vai, e vai. Aí peguei, né? Comecei a estudar no pós-edital mesmo, comprei o cursinho que ele recomendou. Aí dessa vez eu já comecei a estudar com um pouquinho mais de técnica. Então, vi as aulas do cursinho, né? Porque no primeiro que eu fiz, eu não fiz cursinho nenhum, foi meio que na raça, assim, procurando as coisas. E esse já tinha um cursinho, já tinha questões e tudo mais. Aí eu fiz. Esse eu também, acho que eram 18 vagas. E o TJ, ele sempre teve histórico de chamar.
todo o cadastro reserva, assim. Então, esse meu colega falou, cara, você ficar dentro do cadastro reserva, você é chamado. Né? Aí eu prestei, fiquei em 24º lugar e pode contar toda a trajetória aí, Yuri, até chegar na Cefasa? Ah, tranquilo, quem? É, Galera rapidinho, então. que quer ouvir as dicas É, tem que escutar tudo, que é legal, é bom para motivar também, a galera gosta de ouvir a história, assim, para se inspirar. eu vou ser bem resumidinho. Aí depois, PJ estava para chamar, mas estava uma crise meio política no país, vai chamar, não vai. Nesse meio tempo, uma colega minha, Alessandra, falou assim, ó, vai abrir TRT15 para TI, vamos fazer? Aí a gente pegou, aí eu já comprei o estratégia e tal. Confesso que eu não estudei 100% porque eu estava aprovado no TJ, já estava bem alegre, assim, e Uhum. tal. Mas estudei e tal, e acabei fazendo a prova. Esse eu também passei, não foi dentro das vagas, foi no cadastro reserva. Mas esse foi um concurso bem grande, assim, teve 64 vagas. Então, acabou até que o TRT me chamou antes do TJ. Aí eu nem tomei posse do TJ. Top. Aí passei no TRT, cara, eu acho que eu tinha 21 anos, né? Tipo, cara, passei e tal, não sei o quê. Não imaginava ganhando aquilo. Aí eu, assim, até queria depois fazer Receita Federal, né, para auditor fiscal, mas aí eu não vou saber quanto tempo eu estudei e tal, porque aí, pô, meu sonho é Receita Federal, mas era uma coisa muito distante, assim, Uhum. sabe? Então, eu estudava um pouquinho, parava, aí ia para outra coisa. Então, cara, não sei exatamente quanto tempo eu estudei, mas eu ficava com aquilo, receita. Só que era uma meta que não tinha nem previsão de edital, nem nada. Aí, nessas idas e vindas, no final de 2021, saiu o edital da Petrobras, né? Aí eu falei, cara, quer saber? Porque eu estava estudando para auditor raiz, assim, né? Estudando. Aí saiu final de 2021 o edital da Petrobras. Falei, cara, vou voltar para TI. Eu gosto de TI e tal, não sei o quê. Oportunidade boa, né? 2 meses de estudo. Falei, vamos tentar, vamos ver. Só que eu sou competitivo, né? Eu falei, vamos tentar. Primeiro eu queria só não ser eliminado, né? Aí eu falei, acho que era 36 pontos líquidos que tinha que fazer para não ser eliminado. Aí eu falei, vou fazer para tentar ficar, não ser eliminado, né? Lógico que depois eu já queria passar, mas Uhum. acabou que esse concurso eu tomei ferro, assim, eu não passei, acho que eu fiquei lá para 200. Também é engraçado, até uma coisa legal de você ter o coach, é porque tinha muita coisa ali na hora da minha preparação que eu sabia que eu estava fazendo errado, entendeu? Mas no desespero, tipo, eu via videoaula, cara, eu quase não fiz questão para esse concurso da Petrobras. Fiquei estudando mais português e acho que matemática, que caiu do que pegar as específicas, né? Como eu já tinha base de português e matemática. Então, assim, mais para minha proposta, porque minha proposta foi fazer 5% acima da pontuação mínima. Tanto é que eu deixei várias em brancos, até que fui bem. Eu fiz 60 pontos líquidos e tal, mas no fim não fui aprovado, né? O que vale é ser aprovado e ser chamado, né? Então, nesse concurso eu falhei. Aí depois vi alguns editais de TRT, comecei a estudar, tinha TRT Goiás, me inscrevi, TRT Rio Grande do Sul, No caso, mas não era agora aquilo. para analista, né? Tu já era técnico de Isso, TI e isso, agora para para analista. analista. Mas assim, eu estava estudando e tal, mas a virada de chave foi quando saiu assim o edital. E aí já estavam uns boatos que ia sair Cefaz, Minas e tal, não sei o quê. Falei, cara, quer saber se esse edital sair, eu largo tudo. Aí acho que foi uma semana antes da prova do TRT4. Aí eu falei assim, cara, eu vou com tudo para cima da Cefaz, assim. Vai ter bastante vaga e tal, né? Quando eu vi o edital, e aí nem fui fazer a prova do TRT4. Aí virei, virei o foco mesmo para a área fiscal, e aí o que me ajudou bastante foi que, como eu já tinha dado essas idas e vindas para auditor fiscal da Receita, eu tinha ali a base fiscal consolidada, sabe? Português, direito tributário, administrativo, constitucional, contabilidade, que é uma matéria que demora um pouco para você pegar, né? Então, essas matérias todas, não vou falar que eu lembrava, porque a gente esquece, né, da matéria, mas eu saberia que seria mais tranquilo para estudar. Não estava partindo do zero absoluto, né? E foi isso, Yuri. Gabrielzão, a próxima pergunta que eu vou te fazer é
como foi que eu entrei nessa jogada aí, como foi que me conheceu. Mas antes disso, deixa eu te perguntar outra coisa, né? Ficou bem claro, então, aí na tua história que, tipo, tu, tu é formado em TI, tu trabalhou com TI, a tua primeira aprovação foi em TI, mas teve aí uns 2 momentos que tu estudou para outra área, né? No TJ para escrevente, depois passou um tempo Isso. estudando para área fiscal geral, sem ser para TI, depois voltou para TI, enfim, ficou meio lá e cá, enfim, vantagens e desvantagens. Mas imagina que, sei lá, um amigo teu, um parente que é da área de TI, no sentido de que o cara é formado em TI, provavelmente já trabalha com TI, talvez na iniciativa privada. O caminho que tu recomendaria para ele seria esse, assim, de tipo, faz aí os concursos conforme vai aparecendo, independentemente da área? Ou tu acha que se tu tivesse focado e, consequentemente, tu aconselharia o cara focar nos concursos de TI? Não, só nos Cara, da área sem de dúvida, TI. se a pessoa for de TI, foca 100% em TI, que é bem melhor, assim. Eu fui fazendo meio que, fui conhecendo o caminho, né? Até vi na época a Cefaz Santa Catarina, lá em 2018, eu tinha acabado de me formar na faculdade, falei, cara, como eu não vi esse edital e tal, não sei o quê. Mas, tipo, passou, sabe? Eu falei, não vai abrir um outro desse. Então, eu fiquei estudando para a área geral, mas voltando à pergunta, cara, se você é de TI, assim, dá uma chance para focar só em uma coisa que vale muito a pena, sabe? O conhecimento é cumulativo, assim, sabe? Você não vai estar partindo do zero, né? Assim como no meu primeiro para o UFBC, eu não parti do zero, né? Eu sempre fui estudioso, assim, ensino médio, fundamental, então acho que isso deu alguma vantagem. Perfeito, não, concordo com você, é uma coisa que eu falo bastante. Eu mesmo cometi esse erro, assim, de sair, também foi para a área fiscal por 10 meses, depois eu vi que o negócio na área fiscal geral, o negócio lá é mais punk, né? Voltei para a área de TI, teve suas vantagens, óbvio que não foram 10 meses perdidos, né? Eu também aconteceu isso comigo, né? Tive ali uma certa base em contabilidade tributária, que me ajudou na aprovação na Cefaz Santa Catarina. Mas, para quem não sabe, é o cargo que eu exerço hoje, auditor fiscal de TI aqui na Cepaz Santa Catarina. Mas, assim, se você for pensar na trajetória como um todo, focar 100% na área de TI, eu acredito fortemente que vai encurtar aí o caminho, né? Porque, assim, se é aprovado, enquanto você não desistir, uma hora vai, né? Mas se quiser realmente acelerar, eu creio que o foco na área de TI é, assim, hoje em dia, para mim, cara, é tipo quase que uma regra absoluta para o concurseiro de TI focar na área de TI. Mas legal, cara. E aí, então, próxima pergunta, né? Chegando ali, você faz Minas, foi quando tu realmente decidiu não só focar no cargo ali de TI, mas, pelo que eu entendi, também dar uma acelerada, enfim. E aí, como foi que eu apareci aí nesse caminho? Yuri, cara, é, eu já tinha visto conteúdo seu no Instagram, no YouTube, e a princípio eu estava seguindo a trilha estratégica, né? Eu comecei e falei, cara, eu preciso me guiar por alguma coisa, assim, meio mastigado porque não dá para ficar planejando, executando. Eu tenho essa dificuldade, sabe, de planejar e executar ao mesmo tempo. Muito antes, quando eu estudava para Receita, eu planejava mais do que executava, né? Então, eu falei, dessa vez eu vou errar, mas vai ser pelo excesso de execução. E aí eu peguei a trilha estratégica e falei, vou seguir. Só que aí acho que eu vi você postou no Instagram a dúvida de algum outro colega que falou, olha, eu estou seguindo a trilha, mas estou achando meio desajustada a parte de TI, né? Estou estudando muito da área geral. E era o mesmo sentimento que eu tinha. Eu falei, cara, estou estudando muito da área geral. E, tipo, a área geral, querendo ou não, já tem alguma base. Mas TI, eu tava sentindo que o negócio não tava legal. E aí, casou de eu ver esse seu story, eu falei, cara, eu vou falar com o Yuri. Aí foi faltando um mês, assim, para o objetivo, eu te chamei e falei, Yuri, pelo amor de Deus, cara, tá, eu mandei lá no formulário, a gente marcou a sessão lá rapidinho para conversar, você aceitou, mas o que Então, me fez foi. tu foi igual o É, Jean, né? Chegou atrasado na mentoria, veio cheguei já perto atrasado, da cara. prova, né? É, mas foi por isso, assim, porque eu senti que a trilha estava muito é, desequilibrada, assim, estava pesando muito para a área geral.
Aí eu vi sua história e falei, cara, deixa eu chamar esse cara aqui. E eu já conhecia teu currículo. Pô, o cara foi 7 vezes 01. Eu falei, cara, o cara não é sorte isso aqui. Alguma coisa ele sabe que eu não sei. Então, deixa eu falar com ele, né? Então, foi nisso assim. Perfeito. E aí, se tu for fazer aí um antes e depois da mentoria, o que é que tu, as principais mudanças aí que tu percebeu? Cara, o principal assim, que me ajudou foi essa distribuição da carga horária de acordo com a relevância da disciplina, cara. Porque como eu estava seguindo a trilha, né, eu ficava TI, eu estudei muito pouco. Então, logo no primeiro encontro, você já distribuiu, falou, cara, ó, vamos jogar tantas horas aqui para TI. Então, acho que isso foi o principal, assim, que me ajudou muito, né? Porque acho que é até uma coisa legal, porque muitos colegas falam assim, ah, mas mentoria e tal, não sei o quê. Cara, a analogia que eu faço é tipo assim, você está jogando futebol lá, né? Você está numa partida. No calor da partida, às vezes você não enxerga uma jogada que você pode fazer. E o técnico lá fora, ele tá vendo o que está acontecendo. Ele fala, cara, olha, ele não tá no calor do jogo, ele tá ao lado de fora. Então ele vai parar algumas arestas, que foi o que aconteceu no meu caso, né? Eu já conhecia algumas coisas, mas no calor ali do, cara, eu preciso estudar, não sei o que, tem tudo isso de atividade para fazer da trilha. Ter você do lado de fora falando, Gabriel, ó, esquece um pouco essa trilha, cara, vamos sair disso, vamos focar mais em TI e tal. Ter alguém de fora, para mim, foi essencial e valeu super, assim. Legal, essa tua analogia aí, eu nunca tinha visto, né? Do técnico que tá olhando ali do lado de fora, né? Não tá na frieza Ele ali no tá, calor do tá momento. olhando todo ali, né, cara? Uhum. E a gente tá no jogo, tá às vezes desesperado e eu acho muito importante essa visão de fora, cara, de verdade Legal. mesmo. A analogia que normalmente eu dou é a analogia da academia e do personal trainer, né? Então, tipo, o cara quer estudar para concurso e o cara quer, sei lá, ficar forte, o cara normalmente faz o quê? Vai para academia, que seria a analogia de compra um cursinho. É a regra que todo mundo faz, né? E aí o próximo passo seria, pô, mas você quer acelerar? Você contrata um personal trainer. E aí, pô, você quer acelerar? Contrata um mentor e tal. E, pô, os dois vão chegar no mesmo canto, só que quem tem personal trainer, né, vai bem mais rápido, né? Mas é legal também essa analogia aí do técnico. Mas beleza. E tá, aí, pô, já teve aí as mudanças. Quer complementar com mais alguma? Acho que é, isso de que você comentou também de fazer bastantes questões, eu sabia que tinha que fazer também, mas você dá toda uma ênfase para isso, né? Cara, olha, tenta todo o time que você passa de, ó, vamos fazer questões e tal, mas chegando mais para a reta final, vamos diminuir um pouco, focar mais em revisão. São essas dicas assim que talvez um concurseiro mais avançado já conhece, muitas eu também já conhecia, não vai ter nenhuma receita mágica, né? Você não passou nenhum milagre ali, mas para mim o mais importante foi realmente essa visão de fora, de alguém que já passou pelo caminho que eu queria conquistar, né? Que eu sempre falava, pô, Yuri, meu sonho é ser editor fiscal, não sei o quê. Então, pô, um cara que passou já, te dando as dicas ali de fora, tem credibilidade. Então, cara, isso me ajudou demais, assim, até às vezes eu também já estava fazendo certo e você só falava, ó, tá certo. Mas é uma coisa que você alivia. Você fala, não, beleza, eu tô certo aqui, só preciso ajustar aqui. Né? Isso para Perfeito. mim foi muito importante, assim, cara. Perfeito. Esse segundo ponto aí, que se for resumir em uma palavra, assim, eu chamo de ter clareza, clareza e confiança, né? Então, às vezes o cara que não está sendo acompanhado, ele faz do jeito que ele acha. Mas não É, tem como ter certeza se realmente aquele jeito tá correto ou pelo menos se é o mais eficiente, né? E como você falou, às vezes uma pessoa de fora dizer, não, isso aqui tá correto, ó, segue aí mesmo, isso aqui também tá show. Não, agora isso aqui, ó, ajusta aqui um pouquinho que melhora. E perfeito. Eu lembro que quando tu entrou, foi justamente isso que eu disse, né, ó, cara, eu acho que eu até cheguei a falar assim, ó, cara, talvez tu até passe sem nem precisar de mentoria. Mas se você vier, tamo junto. Vou só refinar, né? Eu acho que eu usei essa palavra, refinar em alguns pontos, mas você já estava realmente no caminho. Mas, tipo, eu lembro que teve uma história interessante, se tu achar que, enfim, conta aí o que tu quiser. Mas eu lembro que aham. lá na véspera da prova,
Eu posso Como colocar. foi? Como é que foi? Tipo, chegou lá em Minas Gerais, como é que tu estava se sentindo, né? No Rapaz, sábado antes da prova? é, assim, desde o começo do concurso, eu, eu não imaginava que eu ficaria nessa posição que eu passei, de verdade mesmo. Até, acho que a primeira mentoria que a gente até fez coletiva, eu falei, cara, eu tô para disputar ali as vagas da Rabeira, eu só quero uma vaga ali, né? Tenho 81 e tal. Tá, mas sem fugir do assunto, cara, um dia antes eu surtei. Eu liguei para minha namorada, falei, Mari, eu não vou fazer essa prova, não vai dar para mim. Eu tava com a sensação, porque assim, tem gente que acha que eu faço isso de drama, né? Ah, você não vai... Cara, quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe nada, assim, sabe? Tem um mundo de coisa que você fala, pô, se o examinador quiser, ele me aperta. E, cara, bateu uma crise, assim, eu liguei pra namorada e falei, olha, eu não vou fazer. Aí ela até deu uma bronca, ela falou, ah, você vai. Aí também te chamei, aí você falou, não, cara, calma, porque eu tinha planejado meu dia ali, Como eu é o achava, nome dela? é Mariana, Mariana, agradece de novo aí, Mariana. vou agradecer, cara, vou agradecer no final também, porque ela foi fundamental, assim, topou desde o começo entrar nessa jornada, né, porque afeta a família toda, né? Eu não consegui ajudar quase nada aqui em casa, ela que tocou, mas foi um projeto que a gente, desde o começo, a gente combinou, né, e ela me ajudou bastante, e deu certo, assim. Acho que Já pode metade aí casar. do mérito é dela. Já pode casar. Já pode, já. Mas aí, beleza, tu surtou no dia ali, sábado, mas aí ela falou com a namorada, botou Ah, nos eixos, aí foi lá, fez a deu, prova, né? deu a bronca em mim, aí eu falei com você também, você deu uma bronquinha, aí foi fazer, cara, assim, no dia da prova eu nem fiquei ansioso, sabe? Isso é uma característica, assim, boa, eu não, eu fico antes eu Hum. fico pilhado, mas depois ali eu entro no mundo da prova, assim. Aí a primeira prova de manhã foi de conhecimentos gerais, né, e tal, essa eu senti que eu tinha ido bem, mas ali à tarde, meu amigo, ali, eu abri a prova assim, a parte de ciência de dados, principalmente, infraestrutura, veio bem, até banco de dados, assim, que eu imaginava que viria umas duas, três questões de SQL, não veio nada do que eu esperava, deu um desespero, assim, mas ali na hora eu tive, eu me recompus logo, né, e falei, bom, vamos tentar caçar os pontinhos que dá aí, né, e aí eu fui fazendo aquele esquema que você ensina na mentoria também, de fazer a prova por camadas, então, nem lembro da ordem, não teve muita ordem, para ser sincero, eu ia na matéria, eu comecei por inglês. Fui na matéria, vi as questões que eu conseguia matar, né, que estava fácil, que dava para matar, e fui fazendo assim por camadas, né. Às vezes eu estava na dúvida, consegui eliminar uma alternativa, já fazia um X do lado, e fui passando várias camadas até terminar a prova. Mas logo que eu saí, assim, eu já falei, liguei para a namorada de novo, falei, ó, não deu, desculpa, fui eliminado porque veio muito fora do que eu estava esperando. E mas já parti para tentar corrigir a prova, assim, sabe? É, eu pergunto isso, cara, para pelo menos quem eu já. é, Quase todo mundo que eu entrevistei é aprovado, inclusive aprovado na Cefazina. Normalmente o cara chega na prova com uma confiança ali intermediária e às vezes ele sai da prova com uma confiança pior, mas quando vem mesmo ali o resultado e tal, o cara foi aprovado, né? Então, claro que acontece de tudo, né? Tem gente que chega com uma confiança altíssima, sai com confiança ainda maior e é reprovado. Também tem, né? Mas, assim, a sua intuição no antes e no depois da prova, o que eu quero dizer é que essa intuição, ela não é um bom indicador, não, do que é que vai acontecer. Mas o importante é, independentemente da sua intuição, você fez sua parte, né? Fez lá, as duas fases e depois mandou recurso. Mas quando tu viu lá no olho na vaga, botou lá, esperou um tempinho e viu lá a tua posição, como é que tu se Rapaz, sentiu? logo no começo eu tava em primeiro, mas era aquele gabarito preliminar, né? Sim. Preliminar não, acho que é gabarito provável que eles chamam, que é com base no Uhum. algoritmo lá. Eu falei, isso aí não presta não, né? E vários colegas também estavam, esse gabarito erra muito e tal. Mas aí saiu o preliminar. Aí no preliminar acho que eu tava no quarto ou quinto, agora eu não lembro.
Eu falei, ah, cara, vai mudar muita coisa, vai ter muita anulação ainda. Eu sou assim, cara, eu só acredito na hora que acontece. Aí saiu o definitivo, cara, aí eu fiquei muito feliz, assim, não esperava. Acho que eu fiquei em quarto ou quinto lugar na primeira fase. Mas eu sabia que ainda tinha uma discursiva pela frente, né? Uma discursiva de TI. Então, Isso aí. Mas esse eu acho que foi o pós-edital assim, um dos mais longos da história, né? 6 meses para a prova objetiva e mais 2 meses e meio para a discursiva, né? Como é que foi a preparação para a discursiva? em termos de emocional, assim, você fala. Qualquer coisa, no geral. Cara, eu particularmente achei mais difícil Yuri, preparar para discursiva do que para a objetiva, porque só ficou em TI, né? E aí TI é um mundo. O cara bota uma palavra lá no edital, você não sabe até que nível ele vai descer na discursiva, né? Eu estava esperando que viessem duas questões práticas e duas teóricas. Achei que viesse alguma coisa de Python, JavaScript mesmo, e uma de SQL, e as outras duas teóricas. Então, assim, apesar de eu ser da área de TI e tudo mais, mas eu estava estudando antes para auditor geral e tal. Então foi assim, só que eu sempre fui fuçado, assim, mexia, programava, eu falei, cara, a parte prática, se cair alguma coisa mais na prática, eu acho que eu salvo mais. Mas eu sou muito fraco mesmo na parte conceitual, se cair alguma coisa perguntando de XP, Scrum, não sei o quê. Eu falei, cara, vou dar ênfase para isso. E a minha preparação foi muito focada nisso, assim. Claro, fiz código e tudo mais, mas foi mais pensando que seria alguma coisa mais conceitual, assim. E aí, lá na hora da prova, Uhum. Quatro quando questões abriu práticas. 4 práticas ali, foi, pegou de surpresa, assim. Bateu o desespero na hora, mas falei, cara, vou tentar garantir na 1 e na 2, né, eram questões de código, e a SQL, e a 3 e a 4 falei, seja o que Deus quiser, né, vamos tentar colocar alguma coisa aqui, e, e felizmente, e eu também saí da prova discursiva achando, no começo eu achei que tinha ido bem. Ah, acho que eu fui bem na 1 e na 2, talvez dê para salvar e tal, os 40 pontos, né? Só que aí depois eu saí, cara, comecei a corrigir umas coisas, cometi uns errinhos bestas, eu falei, cara, acho que não vai dar não. E aí eu já achei que também tivesse sido eliminado. Então, no final a banca deu uma aliviada lá na correção e tal, consegui os pontos e Quando saiu agora esse resultado, mesmo que o preliminar da discursiva, mas tu já estava em terceiro nesse preliminar? no preliminar eu tava em terceira. Já estava em Subiu uma terceiro. posição. Tá? Olha aí, ou seja, né? Ah, ele A foi só dis- alegria, cara. Porque, assim, matematicamente já não tinha como estar fora das vagas, né? Uhum. Aí já aliviou um pouco, porque eu sou meio noiado com essas coisas. Assim, ah, só vamos comemorar quando acabar mesmo, né? E aí matematicamente já tava, aí já comecei a contar, porque eu não tinha contado para a família, nada. Quem sabia era minha namorada. Meus pais sabiam que eu estava estudando para concurso, mas não sabia para qual. Eu não queria botar essa pressão em mim, sabe? Uhum. Aí tem colegas que contam, tem colegas que não contam. Eu, particularmente, não gosto muito de falar. Uhum. Já cometi o erro de falar algumas vezes, não é nem porque eu acredito, mal olhar, essas coisas. É que eu acho que você joga uma pressão em você, sabe? É, E tem aí isso. cada um, sabe? Mas a namorada, que era quem estava ajudando, né, 100% ali, não tinha como não saber, né? Até ela foi a psicóloga aí por 100% do tempo, né? Motivando e falando que ia dar certo. Show demais, né? Legal, cara. E aí, então, resultado positivo. Imagino que tu ainda deve ter mandado recurso ali só por garantia, que eu insisti, foi muito, né? Cara, eu mandei na 3 e na 4. Na 2 eu não tive coragem. Eu falei, cara, não vou ter cara de pau de mandar na 2. Acho que ele já deu uma nota boa demais. Aí consegui uns pontinhos no recurso. Eu acho que eu pedi 5,5 pontos, 6 pontos, eu consegui 2. Mas não alterou nada, né? Em posição e tal. Show Mas demais. agora é só esperar, né? Vou esperar você chamar. Talvez, dependendo de quando a pessoa aqui estiver assistindo, talvez tu já esteja lá, tá?
empossado, né? Trabalhando. Legal demais, né? E é bom que é pertinho aí, né? São Paulo, Minas, BH do lado. E É, show. Mas, Gabrielzão, imaginando aqui, tipo, pessoas aqui que estão assistindo, a maioria são iniciantes, vários ainda nem tiveram uma primeira aprovação. O que é que tu recomendaria aí para eles, assim, em termos de, tipo, erros, assim, os principais erros que tu acha que cometeu, que tu quer compartilhar aqui com eles, para eles já se adiantarem, né, e não cometer tanto? com certeza. Eu acho que o primeiro erro, assim, que eu vejo muito, colegas e tal, é não fazer questão mesmo, Yuri. Eu acho que quando você lê a teoria, você tem uma falsa sensação de aprendizado, né? Você lê, você fala, não, estou entendendo tudo. Mas na questão é diferente, né? Você vai ver que vai ter matérias que você leu, você acha que você está entendendo tudo e você vai mal nas questões. E isso é bom, né? Eu acho que eu falo isso para os outros, mas eu falo muito para mim também, porque é muito chato quando você estuda uma matéria e uma matéria que você gosta e você vai lá e faz uma bateria de questões e você vai mal. Você faz, sei lá, 50%, 60%. Você fala, cara, eu não tô aprendendo. Mas é importante você. Ali é a hora de você errar, de você ver. Porque ali é um feedback para você. Pô, eu não estou bem aqui, então o que que eu preciso decorar? O que que eu preciso aprender, né? Porque às vezes não é só aprender, às vezes é decorar, né? Não vai ter uma lógica ali na matéria. Então acho que, cara, questões é fundamental. Assinar uma boa plataforma de questões, assim, acho que potencializa muito o resultado, porque às vezes a matéria é gigante, mas o que as bancas cobram é muito pequeno, né? Você vai pegar o feeling ali em questões, né? Eu acho que fazer também o máximo de simulados que vocês puderem. Aí outra coisa que eu sei que é particular de cada um, mas eu sou um defensor assim, é de concurso escada, né? Eu nem gosto muito do termo de concurso escada, eu acho que é um termo meio assim, não sei se é o melhor termo, né? Porque às vezes o concurso que é escada para mim vai ser o final para o colega, né? Ah, sim. Mas assim, esses concursos menores, eu acho que pagam um pouco menos e tal, é legal, porque às vezes você está, pô, na iniciativa privada, você está trabalhando 10, 12 horas e você já quer ser auditor, né? Aí é história de cada um. Vai ter gente que vai conseguir, mas eu acho que você joga uma pressão muito alta em cima de você. Então, de repente, você conseguir um concurso que você vai trabalhar 7, 8 horas ali por dia, né? Que vai vir uma aprovação mais rápido, porque o edital é menor, né? Já alivia parte da pressão, porque você fala, pô, já passei. E isso vai te dar uma confiança. Pô, passei nesse pequeno, nesse menorzinho aqui, vou conseguir passar num intermediário e tal, um que paga um pouco mais. E eu acho que isso é muito bom, né? Eu vejo colegas que tentam direto ir para auditor, aí eu acho que você tem que se questionar, né? Pô, eu tenho emocional para isso, é o meu perfil. Eu conheço colegas que foram direto para auditor, se deram super bem, mas para o meu perfil não seria legal, sabe? Eu fico vendo, pô, eu passei hoje, em 2023, para auditor, mas minha jornada começou lá em 2013, né? Tudo bem que teve períodos na minha vida que eu não estudei e tal, mas imagina se eu tivesse parado ali, né? Desde 2013 e só tivesse passado agora. Será que eu conseguiria me manter nessa jornada? Então, eu acho que pelo menos considerem essa possibilidade de fazer um concurso menor, assim, né? Ainda que não seja o concurso do sonho de vocês. Vai tirar muito mais, acho que até qualidade de vida para vocês conseguirem estudar, ganhando o dinheirinho de vocês lá. Exato. Eu também, Enfim. só complementando esse ponto, assim, quem, tipo, se o cara quiser, não, quero logo buscar os melhores e tal, tranquilo, se ele tiver certeza disso, né, souber aí bônus e ônus, tranquilo. Agora, assim, se uma pessoa, um iniciante, me perguntar, Yuri, estou na dúvida, qual dessas duas estratégias, né, que tem essa concurseira escada, né, era o termo que eu ouvia e é o que eu continuo usando, mas, como tu falou, né, não é o melhor termo, talvez. Ah, não, E o, é, é. e o outro, o pessoal chama, pelo que eu vejo, normalmente chama de concurseiro sniper, né, que é o cara que Aham. já mira lá e Vai só direto tá no lá. topo. O cara que me disser, cara, qual que tu acha que é a melhor, se o cara tá na dúvida, eu, vamos dizer assim, pela amostragem de concurseiros, de alunos que eu tenho, cara, o concurso escada, eu tenho a impressão que é melhor. Sim, a estratégia, pensando até em aprovação mais rápida, né? Que às vezes o cara pode pensar, ah, não, se eu focar direto lá,
vai ser mais rápido, mas eu acredito que o cara focar no intermediário, depois no próximo, em termos de tempo total, eu acredito que o concurso escada é mais curto, né? E eu acho que a Supondo que o cara não para de frustração, estudar, né? eu acho que a frustração também, né, Yuri? Você vai, pô, assim, eu cometi vários erros e acertos nessa jornada, mas todas elas me levaram aqui hoje, sabe? Então, eu acho que às vezes você mirar lá no alto, não tem problema nenhum, mas, pô, se você não passar naquele primeiro, você vai ter emocional para Para se manter na permanecer. jornada, né? Perfeito. Então, às vezes, não tem problema nenhum, você faz no menor, né? Mas é perfil, né? Não tem certo e errado. Eu acho que é só uma coisa que é legal a galera se considerar, assim, É, eu estava gravando entrevista com outro aluno, aprovado também na Cefaz Minas, o Jean, né? Você conhece? E ele, né? ele é maratonista. Ele já fez maratona de 42 quilômetros. E aí, falando também dessa coisa de concurso escada e os paralelos com a maratona, tipo, quando ele começou, ele não começou treinando e correndo maratona de 42 quilômetros, né? Ele até comentou que para isso, para ele achava algo muito inatingível e tal. Então ele começou ali correndo de boa, depois começou a competir em 5, 10 quilômetros, e aí foi dando certo, começou a competir 21 quilômetros, aí teve a dificuldade e tal, mas quando ele conseguiu uma de 21, ele olhou para a de 42 e já era outra visão que ele tinha, né? Pô, agora acho que dá, hein? E aí foi para a de 42 e conseguiu também. Acho que é uma analogia legal também com relação ao concurso escada, né? Porque essa questão da confiança, você se manter no processo, não desistir, mas ter confiança para isso é importante. E normalmente, tendo essas aprovações intermediárias, né? Você tem essa confiança vai melhorando, né? Show demais, Gabrielzão. Mas, cara, eu sei que nós estamos focando aqui na Cefaz Minas, mas Pode falar. o pós-edital da Cefaz Minas foi tão longo, né, que teve até outras provas aí nesse mesmo caminho que tu fez, né? Ah, tu fez a Assembleia de Minas, né? Teve mais alguma? Cara, não, foi a assembleia mesmo. Eu fiz a assembleia, eu nem lembro quando que abriu o edital, acho que abriu logo depois da Cefaz. Aí eu me inscrevi pelo, o Yuri sabe, né? Eu me inscrevi pelo psicológico, assim. Eu falei, cara, é uma chance a mais, assim, né? Vou me inscrever. E pela Não, experiência acho de que prova também, né? também. E aí me inscrevi e tal, fui fazer a prova. Eu confesso que até me senti um pouco mal de não ter estudado nada específico para ela, né? E aí, até que eu consegui ir bem na primeira fase. Agora, e, e depois teve a discursiva, né? Mas a discursiva eu acho que como eu não, não consegui estudar direito para ela, assim, não tava mais, já tinha, tava nesse para sair, acho que o resultado da Cefaz Minas, tava totalmente ansioso, assim, mas não acho que não vai dar lá não. Mas é engraçado porque, por exemplo, na Assembleia, né, eu não peguei nada de matéria específica para lá e acabei indo bem, assim. Então, mesmo sem estudar para lá. Então, às vezes você sem querer você acerta uma outra, né, um outro concurso. Estou esperando o resultado, mas É isso mesmo, tipo, você não estava focando na Cefaz, você estava focando na Cefaz Minas. Se você não passar lá, foi o normal. O normal é, não focou, não passou. Mas é, como existe uma interseção ali de conteúdos e tal, e pô, você foi bem na Cefaz Minas, então ainda tem chance aí da Assembleia, apesar de que eu sei que mesmo que tu passe, acho que não tem dúvida de que tu vai é, assumir a Cefaz, né? posso pensar fácil. Não, Yuri, teve TRT Goiás também. Mas Goiás esse eu tem. só fiz doação da taxa de inscrição mesmo. Nem, Eu nem fui nem, lá também. nem Não, não foi lá. fui. Porque foi no meio, né? Acho que foi antes da prova objetiva da Cefaz. Eu falei, cara, ir até Goiás, eu vou perder um tempo e tal. Uhum. E a Assembleia já foi para conhecer Minas também, já estava tudo lá. Mas pô, foram Bem, esses dois, né? A TRT Goiás eu acabei nem fazendo mesmo. de boa. E aí, o que mais de dica aí que tu compartilha aí para os iniciantes aí no mundo dos concursos de TI? Já que tu falou, por exemplo, aí de questões, material, o que é que tu usou de banco de questões e de material? Cara, por um bom tempo
eu quase não usava banco de questões. Eu usava, gente, qual que é o que concursos, né? Uhum. Mas, putz, eu não achava os filtros legais lá. Eu achava muito que sobrecarregava muito ficar pesquisando as coisas lá. Então, eu acabei conhecendo o Tech mais para o final. Aí depois eu usei o Tech, gostei bastante dos filtros e tal. Aí eu comecei a fazer bastantes questões. Então, eu recomendo bastante o Tech. Acho que a comunidade lá você vê um comentário de uma pessoa que às vezes você vê lá no nick, né, que já foi aprovado. Putz, isso é muito legal, assim, porque você enxerga ali que é possível, sabe? Pô, o cara estava aqui ontem e hoje é auditor não sei aonde, é analista de não sei onde. Então isso é bem legal, assim, do Tech. E eu acho os filtros deles legais, assim, a própria interface. Mas, assim, seja Tech, seja concursos, acho que vale super a pena vocês assinarem um banco de questões para não precisar ficar caçando, né, as questões. Acho que tem outros aí, mas eu não conheço. Fazer, acho que Perfeito. também, e o simulado, né? Acho que fazer os simulados lá do Estratégia, sei que tem outros simulados também, do Gran, Canetas Pretas, acho que é legal você fazer. Até comentava com você, né? Tô fazendo aqui e tal. Tô indo bem, mas, pô, são poucos e tal. Mas, assim, era o que eu ia falar. Mesmo que sejam poucas pessoas ali no simulado, né? Você já tem um termômetro, se você Uhum. tá bem ou não, né? Então, acho que é importante, assim. Perfeito. E material também, né? Eu sei que tu usou estratégia, usou mais algum, estudou outras coisas que não eram de cursinho. Cara, eu usei estratégia, assim, da área geral eu confiei 100% em estratégia, porque falei, cara, é muita coisa. Acho que eram 18 disciplinas. Eu falei, não vai dar para ficar caçando nada além aqui da área geral, né? Então, segui 100% neles, fiz as questões do final do PDF, mais para o final fiz as questões do TEC, e da área de TI me baseei no material deles, e aí tem a peculiaridade de TI, né? Material é bem complicado encontrar, porque é um mundo de matérias. Então, aí fiquei caçando documentação e tudo mais, mas foi mais pro finalzinho, assim, né? Primeiro eu matei o material que tinha do estratégia mesmo, para depois ficar caçando coisa. Porque, assim, quando eu estava estudando, como eu comentei, quando eu estava estudando para o TRT4, eu não tinha comprado estratégia, né? E aí, cara, eu joguei o edital assim, aí eu verticalizei, eu falei, cara, jogava matéria no Google, aí tentava achar alguma coisa de documentação. E, cara, isso dá um trabalho, assim, sabe? Para você fazer isso desde o começo, e, assim, eu acho que você vai perder muito tempo. Então, você ter o material como base ali e depois caçar o que falta, já otimiza bem, sabe? Perfeito. E as questões, né? Nesse caso das matérias que você não vai achar o assunto, o material do cursinho, você pode ir lá nas questões para ter um termômetro do que vai cair. E, por exemplo, aí eu falo do TEC. Muitas vezes o comentário da comunidade do TEC, o pessoal já vai dar um esqueminha de como acertar as questões ali, aquilo é muito valioso, cara. Perfeito. Não, show demais, Gabrielzão. Cara, então, chegando já nos finalmente, como a gente comentou no início, né? O projeto concurso, principalmente uma aprovação dessa aí de alto nível, é um projeto da família, né? Tal. Quem é que tu agradeceria aí, pessoas que talvez até vão assistir essa entrevista, que te ajudaram aí nessa aprovação? Cara, você vai me botar meio rascada, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo, assim. Mas eu vou agradecer meio geral, assim. Acho que nesse concurso em especial, minha namorada foi muito parceira, assim. Tô até um pouco emocionado porque, cara, a gente que estuda é um processo doloroso, porque você tem certeza pra caramba, você não sabe como vai vir a prova, você não sabe se aquele tempo que você está gastando vai valer a pena, e você está abrindo mão de pessoas que você ama. A minha família mesmo mora 2 horas daqui. No último ano eu visitei eles 2 vezes. Assim, eu sou um cara bem apegado à família, foi muito doloroso, sabe? Então, minha namorada, acho que em primeiro lugar nesse concurso, mas tem muitas pessoas que me levaram até aqui, sabe, Yuri? Meu colega Edson, que
Lá atrás, quando eu passei na UFBC, ele falou, cara, presta o TJ, você tem potencial, é só estudar, tal. Meu pai, que sempre acreditou no meu potencial, assim, me levou para fazer prova de vestibular e tal. Eu fiz Instituto Federal, né, no ensino médio. Aí ele falava, não, você vai fazer e tal. E tinha gente que falava, ah, não, mas isso é só para quem é muito inteligente. Ele levou, sabe? Então, sempre acreditou em mim. Agradecer a você também, que me ajudou nesse momento crítico. A minha mãe, o pessoal do grupo lá do WhatsApp, que depois que a gente fez a primeira, depois que eu fiz saiu o resultado da primeira fase, eu agradeci a um colega lá, o Emílio, né? E aí ele falou, pô, cara, quem é você e tal, lá no Olho na Vaga. Aí eu falei, ele falou, pô, da hora, vou te colocar no grupo. E aí colocou no grupo lá com a galera toda, criou uma comunidade bem legal de TI, assim, o pessoal foi se ajudando. Aí eu não vou citar o nome que eu vou esquecer alguém, vai ficar chato Uhum. pra mim. Tranquilo. Mas, pô, assim, desculpa aí se eu esqueci de alguém, mas acho que o que eu lembro agora é isso, assim. Show demais, mas é isso mesmo. Realmente não há. Eu acho que isso vale para qualquer coisa da vida, né? Todas as grandes conquistas, eu acho que todas elas vêm com sacrifícios, né? E o bom é que o sacrifício do concurso público, né, tem uma hora que ele acaba, né? Então você não E vai eu acho precisar. assim, Yuri, que você tem que dar também aquele salto da fé, sabe? Eu li isso em algum livro de autoajuda aí, eu gosto. Minha namorada, quando assiste, vai até dar risada, mas eu gostei do termo assim, porque, cara, ali você não vai ter certeza de nada. Você não vai ter certeza se é naquele que você vai passar, mas, assim, você tem que dar um salto da fé, bicho. Você tem que começar a agir e acreditar que vai dar certo em algum momento, né? Então, eu acho bem interessante isso, assim. É E isso mesmo. eu, aí você não vai perguntar se eu pensei em desistir, Yuri? Tu pensou em desistir? Mas tu contou, né? Que tu pensou, assim, pensou em não fazer a prova, né? Não, acho que tu Rapaz, né, dessa vida de concurso, pensou? nossa, cara, várias e várias vezes. Ah, é. Eu acho que assim, tem gente que sabe, né, desde o começo é aquilo e tal, mas eu pensei, cara, porque ainda mais a gente que é da área de TI, né, iniciativa privada, tá bombando lá fora, não sei o quê, e eu falando, cara, será que não é isso e tal? Eu pensei em desistir várias vezes, mas assim, no fim, eu sabia que era aquilo que eu queria, sabe? Mas acho que essa dúvida é comum. Vai ter gente que não vai ter e vai falar, ó, é isso que eu quero. Mas é comum essa dúvida. Você falar, putz, será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo continuar ou não? Então, acho que você tem que ver desde o começo, assim, pô, ó, serviço público, essas são as vantagens, essas são as desvantagens, e eu topo pagar esse preço. E se você se questionar achar que deve desistir ou não é normal. Assim, pelo menos eu já vi vários colegas falando isso, né? Eu nunca tive coragem de desistir, mas eu já pensei. Verdade, né? Tem que E ter, agora, e tem agora, que. e agora que eu passei, né, assim, no meu concurso final que eu queria, eu falo, galera, vale super a pena, assim. Se eu tivesse logo nessa virada de chave, quando eu voltei a estudar para TI, assim, eu falei para minha namorada, falei, olha, eu estou disposto a ficar 2, 3 anos aqui estudando num ritmo mais forte, até conseguir do que ficar nesse vai e volta, igual eu estava antes. Né? Que eu estudava, tipo assim, antes era, cara, nem 1 hora líquida por dia, sabe? Mas, apesar de ser pouco, e eu não tinha muita constância ali, naquele período todo, desde que eu passei no TRT, eu acho que aquilo foi fundamental, porque teve muita coisa que eu aprendi ali que eu carreguei, sabe? Então, já me perdi no raciocínio, mas é isso. Ela falou que pensou em desistir, né? Mas não desistiu. É, E tu falou que não teve coragem de desistir. E tem que ter coragem para as duas coisas. Tanto para permanecer, tem que ter coragem, né? Principalmente se as aprovações demorarem. Mas para desistir também tem que ter coragem, principalmente quando você já tem todo um tempo ali que você investiu naquilo, né? Mas é isso. Tem uma figurinha assim, uma imagem que representa isso, que é tipo dois caras que estão cavando até chegar no, numa mina de diamantes, né? Aí teve um cara que, pô, já tava, cavou, tava cavando há bastante tempo, e o outro cara tava ainda no início, né? No início, o cara tá super animado e tal, só que ele não sabe quando vai chegar.
e o outro cara já estava cavando há muito, muito, muito tempo, e aí cansou e desistiu, sendo que ele estava justamente a Faltava um última pouquinho, né? marretada da, da mina lá de diamantes e tal. Tipo, foi mais, foi quase isso que aconteceu contigo quando tu quase não ia fazer essa prova, né? Mas ainda bem que tu Foi. continuou e. Mas já tinha ido muito longe, né? Já estava lá. E É, assim, apesar de eu ter vontade de um dia antes ter surtado, assim, falar, pô, não vou fazer e tal, eu não ia desistir porque, pô, já, como você falou, eu já paguei um preço, agora acho que fica mais caro eu desistir do que continuar e fazer essa prova. Foi só fazer ali. é isso mesmo. Não, e outra, mesmo que assim, vamos supor que realmente você ali, por mais que você tenha se esforçado e tal, vamos supor que ainda não tinha chegado a sua hora, no sentido de que, pô, era o concurso top daquele, realmente o seu conhecimento, por mais que fosse muito, ainda não era suficiente. Ainda assim, cara, era melhor você ter ido fazer, porque aquela experiência ali, contando tudo, né? Tipo, pós-edital, recurso, etc., iria te ajudar para a prova seguinte. Independentemente do resultado. Óbvio que veio o resultado melhor, né? É, Mas. e tem, por exemplo, nesse concurso mesmo teve muitos colegas bons que acabaram ficando de fora, assim, né? E eu acho que aquela prova ali não vai definir se você é inteligente, se você é bom, se você não é. Cara, aquilo ali está testando o seu conhecimento em um dia. Pode ser um dia que você não dormiu bem, pode ser uma prova que não aconteceu para você. Por exemplo, essa prova mesmo foi uma prova que surpreendeu muita gente, porque ela foi muito prática, né? E tinha colegas que estavam se preparando muito mais para uma prova conceitual, ou pelo menos meio a meio, e que acabaram ficando de fora, mas com certeza no próximo esse colega vai chegar mais competitivo, vai passar, né? Eu acho que tem essa questão um pouco da aleatoriedade, né? Principalmente eu acho que em TI, você nunca sabe em que nível que vai vir, mas se você estando bem preparado, a chance de você ter sucesso é alta, assim. Pode não ser naquela prova que às vezes é a prova do seu sonho, mas uma hora vai, né? Exato. E tem até pelo menos um caso que aconteceu justamente isso que você está falando. Era um aluno também, que ele já tinha uma aprovação intermediária, continuou estudando, aí viu a prova da Cefaz Ceará, e o cara era do Ceará. Auditor de TI, 8 vagas, salário também muito bom, ele era do Ceará, então, tipo, a prova da vida, né? E o cara, né, estudava muito e estava ali sendo acompanhado por mim, então realmente, e eu acreditava fortemente que ele poderia ser aprovado. E, cara, realmente ele poderia ter sido. Ele não foi aprovado por um probleminha lá no dia da prova. Ele ficou um pouco, vamos dizer assim, não manteve a frieza, e isso meio que fez com que ele trocasse a questão 1 da questão 2, né? Te contei essa história aí. Você contou. E, cara, ele teria sido aprovado e bem aprovado, porque ele foi bem na objetiva, e ali, se ele não tivesse trocado, ele teria ficado dentro das vagas. Resumindo, era certeza. E aí tu imagina o tamanho do buraco que esse cara entrou, no sentido de não foi aprovado, e o concurso dos sonhos, né? Mas depois ali passou um tempo assim meio na deprê, mas voltou a estudar. E aí, pouco tempo depois, viu a CGU, ainda bem, porque aí deu um gás a mais, apesar de ser em Brasília, etc. Mas aí foi, deu gás, passou e hoje está lá, auditor na CGU, super feliz, está home office, então ele está trabalhando do Ceará. Então, tipo, tá, na prática, tá do mesmo jeito, assim, no sentido, tá morando no Ceará e com um cargo de auditor de TI muito bom, né? Então, aí agora imagina, né? Se ele realmente tivesse se afundado ali e desistido, né? Porque eu sei que tem muitos que fazem isso, né? Mas show demais, Gabrielzão. Meu cara, então, você foi dar uma última palavra aí para os concurseiros de TI, principalmente a galera que ainda não foi aprovada, ou que teve só uma aprovação inicial, está buscando aí uma aprovação melhor. O que é que você deixa aí de mensagem para eles? Olha, se eu falar que um dia eu achei que eu ia chegar onde eu estou hoje, de ter conseguido esse cargo, eu acho que eu estaria mentindo, assim, sabe? Então, e é um pouco contraditório, porque eu sempre quis. Às vezes as coisas parecem que estão muito mais longe da gente, sabe? Mas se eu pudesse passar uma mensagem só
Tipo, acredita, sabe? Tipo, não bota uma barreira que o negócio é impossível e que só gênio passa e tal. Cara, não tem nada disso, sabe? Senta, faz um planejamento, vai aos pouquinhos. Você pode não passar em um ano, dois, três, mas vai acumulando. Se preocupa. É aquela frase clichê, mas que eu acho que super cabe, sabe? Se preocupa em construir bloquinho a bloquinho todo dia, com consistência, não queira pegar atalho e acredita, assim, sabe? Vai dar certo, vai dar certo. Perfeito. Acho que é muito importante isso de acreditar. Yuri. Quando você enxerga essa possibilidade, né? Eu falo, eu não me via, mas é até contraditório, mas, tipo, Talvez não se foi aos via tão pouquinhos. rápido quanto foi, né? Talvez. Porque também, talvez eu não me via, acho que aquele Gabriel que fez a UFBC em 2013, sabe? Eu Uhum, nem sim. conhecia o cargo de auditor fiscal. Então, aos Uhum. pouquinhos você vai trilhando e quando você começa, eu acho que o mais difícil é o primeiro passo, sabe? É você pegar e, pô, eu vou estudar. E se acostuma, você vai quebrar a cara, você vai fazer lista de questão, você vai apanhar e você vai refinando a cada dia até você chegar lá. E uma hora chega. Não ter a consistência, acho que tinha até uma frase que eu gostava de falar, mas agora eu não vou lembrar, que é daquele filme Fome de Poder, né? Da persistência. Que a persistência, a determinação são muito poderosas e tal. E eu acho que é isso, cara. Você ter uma persistência aí, você ser determinado, você chega longe, assim, sabe? É isso mesmo. Aí cada pessoa é uma pessoa, tem gente que vai conseguir estudar. Ah, outra coisa que eu queria falar, desculpe, Yuri. Não. É, acho que uma coisa que me prejudicou muito foi que eu me comparava muito, sabe, com os colegas. Então, fulano, o Yuri até sabe melhor da história, né? Pô, fulano estuda 6 horas líquidas por dia. Cara, eu não conseguia. Assim, meu limite, eu estudei um dia 8 horas líquidas, no dia seguinte eu morri, assim, eu não consegui nem abrir meu WhatsApp direito. Mas meu limite, assim, era 4 horas, 4 horas e meia. Né? Acho que o Yuri fala muito de você ter uma carga horária boa, claro, mas também você estudar com qualidade. Né? Você aguenta só 3 horas? Beleza, se esse é o teu limite, cara, e depois disso você não só vai ficar ali para ficar se punindo, fingir que a matéria está entrando, é melhor você parar e tenta seguir essas 3 horas todo dia, né? Claro que vai ter dia que você vai estudar uma, vai ter dia, mas tenta manter uma constância ali, né? E eu acho que isso evita se comparar, que fulano estuda 6 horas, 8 horas, 10 horas. Se preocupa com você, com a sua taxa de acerto de questões e com o seu progresso diário, que vai dar certo. Isso aí, né? O progresso diário é você se comparar, mas com você do passado, né? Então, é você ver, por exemplo, Exato. que hoje, no mês atual, você conseguiu avançar comparado com o mês anterior, em termos de continuar estudando e, Exato. consequentemente, do progresso também, de acertos, etc., sendo E tem aumentado. uma coisa também, né, Yuri? Tipo, o progresso ele nunca é linear, assim, né? Você não vai, tipo, hoje você acerta 70%, amanhã 75%, depois 80%. Não, vai oscilando, né? É igual uma ação valorizando na bolsa, assim, né? Vai para 70, vai cair para 60, vai subir para 75. Então, Né? você tem que ver também um pouquinho mais no longo prazo, assim, né? Não pega um intervalo curto, pô, ontem eu fiz 80, hoje eu fiz 60, tô regredindo. Não é bem assim, né? Então, acho que é isso. A entrevista ficou confusa. Peço desculpa aí, pessoal, Não, mas é que eu tô bem empolgado, emocionado aí. não, ficou Mas top, tenho certeza. Aí, comenta aí, galera. Curte aí, comenta se esse depoimento aqui do Gabriel estiver ajudando vocês, mas tenho certeza que tá sim, porque, enfim, porque concurso, né? Eu acho que você não, apesar de não ter usado essas palavras, eu tenho certeza que você vai concordar que concurso tem ali a parte da técnica, né? Tipo, dica assim, assado, mas essa questão inspiracional de você mostrar como foi o começo, foi difícil, você pensou em desistir e tal, porque muitas dessas coisas realmente é o que acontece aí com a maioria no início. Eu também no meu, vamos dizer assim, o Yuri de início de 2014, quando começou a conhecer mais os concursos de TI, ele olhava assim para um edital, por exemplo, do TCU, Banco Central, ABIN, tipo os melhores concursos, assim, salários normalmente eram os maiores salários. E, pô, você olhar um salário daquele tamanho, é natural você querer aquilo. Só que aí, quando você olha o tamanho do edital, você olha que são poucas vagas, você olha que é um concurso assim, tipo, uma vez na vida, aí você começa a pensar. Eu pensava assim,
Eu nem queria sair de Fortaleza mesmo. A desculpa que eu dava era essa, né? Tipo, que eu quero ficar em Fortaleza. Mas aí, estudando mesmo, iniciei ali estudando para os concursos da minha cidade mesmo, Fortaleza, né, Ceará. Mas aí, quando você vai subindo na escala, esses concursos que antes eram, pareciam inatingíveis, já ficam ali mais próximos. E aí você dá mais um salto de fé, porque cada degrau é um salto de fé. E E vai ficando mais difícil, né, ele? Assim, você tem a conhecimento acumulado, mas ao mesmo tempo vai ficando mais difícil, né? Porque são mais matérias para você gerenciar. Geralmente um concurso maior, acho que a Cefaz foram 18, 19 matérias, então, mas é, vale a pena. tipo, assim, mas o bom é que, tipo, ao mesmo tempo, quanto maior, vamos dizer assim, o concurso, a carreira, quanto melhor o concurso, normalmente é um concurso mais difícil, não só mais difícil de passar, mas por realmente ter mais disciplinas, mais conteúdos, às vezes, que você nunca viu, concordo em ambos os sentidos, mas também você, como concurseiro, você vai também ficando mais forte, É, né? Você vai melhorando também na jornada, né? Vai adquirindo mais disciplinas, disciplina no sentido de constância, né? Etc. e a disciplina e a dificuldade que eu acho é assim, você não é das matérias em si, mas é de você gerenciar aquele mundo de matérias, né? Acho que é nesse sentido que eu quis me Sim, referir à dificuldade, sabe? sim, mas é É verdade. um mundo de matérias que você vai precisar ficar girando ali para toda hora estar em contato com elas, né? Ah, sim. É. Beleza. Gabrielzão, show demais, meu caro. Novamente, obrigado aí por se disponibilizar. E para a galera aí que está assistindo, curte aí se te ajudou. Comenta aí alguma dúvida que você queira, eu ou o Gabriel. Pode ser que a gente responda aí nos comentários. E se tá aí, se você quer ser aprovado nos concursos de TI 10K+, concursos de TI que pagam acima de 10 mil, continua aqui acompanhando, se inscreve aqui no canal e tem também meu Instagram, @yuri.du.carmo, lá que eu também compartilho conteúdo, respondo as caixinhas de perguntas da galera. Então, valeu pessoal, valeu Gabrielzão, até a próxima. Falou.